Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa quinta temporada do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden. Meu nome é Felipe Cardoso e eu sou o Ricardo Aleixo. E agora nós estamos recebendo essas duas pessoas sensacionais que eu já conheço há tanto tempo, gosto pra caramba do trabalho deles. O Felipe Cardoso e o Ricardo Aleixo, que são da MX Cursos, que tem um trabalho sensacional da internet há muitos anos. É muito legal que a gente tem mais ou menos uma história que a gente meio que nasceu juntos, né, cara? Não nascemos fisicamente, mas nascemos como projeto mais ou menos juntos, né? Praticamente, é. Esse ano vamos completar 10 anos. Caraca. Então, foram os 10 anos que eu estou fazendo aqui na Hostnet. Quem é ouvinte e ouviu a temporada anterior, tá ligado como é que é? A gente já tá no 11º ano, então a gente já se conheceu meio que... A minha história com a Hostnet meio que se une com a história do MX Cursos, que era MX Masters. A gente vai contar isso na história desses caras, que começa agora. Felipe e Ricardo, meus queridos. Cara, a gente sempre pergunta a mesma coisa todo início de Hostcast, porque eu acho interessantíssimo a gente começar com trajetórias. Porque é o seguinte, muitos dos nossos ouvintes, eles às vezes têm um projeto, eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto tal coisa, e aí vem uma outra pessoa, faz, e ela fica, poxa, mas eu tinha pensado nisso. Pensou, mas não fez. E a história de vocês é muito perto disso, sabe? Vocês pensaram uma coisa e estavam sempre fazendo, a gente sempre estava junto em evento, a gente entrou meio que juntos para a Hostnet, nessa parceria nossa de tantos anos. E eu queria que vocês contassem, resumidamente, como é que vocês chegaram a esse mercado. Eu não quero que vocês contem a história do MX Masters, do MX Cursos. Eu quero que... porque era MX Masters, porra, não era? Tô errado? Isso. Certo. Eu lembro deles do MX Masters. O Aleixo vestido de mulher lá no... Qual era o nome daquele programa que vocês tinham? MX Web TV. Isso aí, cara. Eu lembro de vocês dessa época. Mas eu queria que vocês voltassem um pouquinho mais. Por exemplo, Felipe, o que você fazia antes? Ricardo, o que você fazia antes de ter esse projeto? E como é que surgiu essa ideia na cabeça de vocês de fazer o que vocês fazem hoje? Eu sempre trabalhei na área de telecom, né? Uhum. Trabalhei durante muito tempo. Eu comecei a trabalhar com Velox, quando o Velox ainda... Aquela migração do DVI pro Velox 300 kbps, né? Nossa. Então, eu trabalhei na época, era Telemar, né? Antes da Oi, e já cheguei obcecado por tecnologia, fazia faculdade de redes. Uhum. E ali eu comecei a ter um contato mais com essa área de telecom. Só que, como todo mundo, quando ganha o primeiro computador, naquela época ali, 2000, 2001, a gente ficava fascinado com aqueles tubos enormes, né? Sim. E eu lembro que eu ganhei de presente de um amigo um CD, onde que tinha uma ferramentazinha que nem era CorelDRAW, né? O nome da ferramenta era Office Draw. E ali que começou o meu gosto por criação, né? Eu comecei naquela época com 14 anos, fazer cartãozinho de visita, aquelas coisas básicas que quando você é adolescente você faz para ganhar um dinheirinho, mas ali eu comecei a gostar daquilo tudo. E quando eu entrei para trabalhar com telecom, né, para trabalhar com Velox, eu também gostava dessa área de criação e rapidamente eu fui escalado para poder trabalhar na área de treinamentos. Então eu começava a treinar as pessoas que estavam entrando para Telemar para poder trabalhar com Velox. E ali eu já comecei também a cativar um lado meu que era da área da educação, porque eu sou filho de 2 professores, então meu pai sempre quis que eu fosse militar e eu sempre quis ser professor. Ele falava, não vai por esse caminho, pelo amor de Deus. É porque todo professor sabe como é que é. Exatamente. Ele era professor da rede pública também, assim como o Guanabara é, então você sabe como é que é. Naquela época já era muito difícil. E eu não, mas eu gosto de ensinar, eu acho legal. Tudo que eu for aprender, eu queria ensinar. E já dentro da Telemar, eu já queria ensinar, tanto é que eu comecei a trabalhar na área treinei as pessoas para trabalharem com Velox. Depois eu fui para ouvidoria, mas eu sempre queria ir para a área de web. Eu sempre dava ideias lá sobre vamos fazer uma intranet legal, porque essa intranet está ruim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E a gente era sempre muito podado por conta dos processos, por conta dos procedimentos. Então eu me sentia assim, um passarinho preso dentro de uma gaiola. E naquela época, eu já comecei a fazer aulas, né? E tentar disponibilizar essas aulas na internet. Produzir aulas, né? Produzir aulas, videoaulas, né? Só que naquela época, Guanabara, você sabe que
era tudo muito difícil. Eu lembro que uma época você chegou a hospedar 1 tera de áudio na Rochinet para poder rodar seus podcasts, né? A gente não tinha a Amazon, não tinha as ferramentas hoje que nós temos para poder divulgar esse conteúdo. Então, assim, juntando toda essa vontade que eu tinha de ensinar, a vontade que eu tinha de compartilhar conhecimento pela internet, mesmo sem as ferramentas e os recursos disponíveis que temos hoje, eu apostei nessa ideia, né? E segui, assim como você também seguiu, assim como muitas outras pessoas seguiram. E ali foi exatamente no momento que eu optei por deixar meu emprego e trabalhar exclusivamente só com isso. Mas você decidiu largar o emprego, você já estava ganhando dinheiro com o MX Masters. Sim, exatamente. Na verdade, surgiu a ideia... Eu fui morar em São Paulo, né? Eu trabalhava aqui, saí daqui, fui para São Paulo, fiquei 1 ano em São Paulo, voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, eu já não trabalhava mais na Telemar, e aí eu tive o convite para poder voltar a trabalhar lá. E naquele momento ali foi o crucial, porque eu optei por não voltar para poder apostar nesse desafio, né? Então, e sinceramente, eu não tinha visão de mercado, eu era aquele empreendedor que ainda estava muito perdido, na verdade eu nem sabia que ali eu era um empresário, eu queria compartilhar conhecimento, e na minha cabeça era assim, se eu conseguir pelo menos com esse desafio, né, esse trabalho novo, pelo menos conseguir ganhar o que eu ganhava no meu trabalho, eu acho que eu vou estar no meu círculo de conforto inicial, e eu vou conseguir produzir mais para ajudar mais pessoas, e o meu objetivo ele foi sempre parcelado, né? Um passinho de cada vez para poder cada vez mais ter as condições para poder trabalhar. E você, Aleixo? Porque eu sei que nesse momento que o Felipe acabou de contar, vocês já se juntaram. E você, antes disso, como é que era? Então, só para rapidamente. Meu nome é Ricardo Aleixo, eu tenho 49 anos, 3 filhos, uma mulher, uma ex-mulher, um cachorro e 2 peixinhos. Então, resumidamente... Tem toda uma comunidade na casa dele. Exatamente. Então, fica tudo em casa. Então, assim, cara, na verdade, eu não vou tão longe, porque como eu já sou um pouco mais velho, vai demorar muito aí. Verdade. Mas, assim, eu fazia malabares no sinal. Fez o céu e a terra, acho que vai levar muito tempo. Eu fazia malabares no sinal quando era garoto. Mentira, tudo mentira, sacanagem. Mas assim, cara, eu tive só um emprego na minha vida toda. Trabalhei numa empresa na área de informática, isso em 87. Trabalhei na área de informática numa empresa de consórcio. Uma das maiores empresas de consórcio do Brasil. Pode falar, e eu trabalhei lá até... eu trabalhei na Rodobens, que é uma empresa que eu até gosto muito das pessoas de lá. Assim, saí de lá em 97 e já abri um negócio voltado para a área de suporte técnico, que na verdade era a área que eu já trabalhava nessa empresa. Sim, é isso que eu ia perguntar. Eu lembro de você, eu lembro muito do Felipe com a parte web e você com a parte física, né? Exatamente. Então, assim, eu como já trabalhava na parte de suporte dessa empresa, num determinado período antes de eu sair, ela fechou uma parceria com a IBM e eu fiquei atendendo clientes corporativos da IBM, tá? na área de servidores e tal, infraestrutura de rede, essas coisas assim. E montei um negócio para atender essa demanda. E com esse negócio eu fiquei trabalhando, aí eu já não era mais empregado, eu era patrão, e fiquei trabalhando durante muitos anos com isso, até conhecer o Felipe. Então, assim, a minha vida profissional, ela foi sempre pautada em tecnologia, assim, né? É bem verdade que quando eu tomei a decisão de passar a trabalhar gravando treinamentos e na parte do MX Cursos, eu confesso para vocês que foi, assim, uma decisão difícil, porque eu achei que eu não ia nunca mais sair daquele segmento que eu tava, que era um segmento mais de hardware, né? Para passar para uma coisa de ensinar, uma coisa assim mais voltada... não fora da tecnologia, mas mais voltada para outros segmentos. Eu achei que nunca isso ia acontecer comigo. Essa transição, eu deixei a minha empresa, né, que eu tinha constituído desde 97, para poder constituir efetivamente o MX Curso. Mas foi todo um processo, não foi tão rápido assim. Isso, sim. A gente começou lá atrás, em 2007, como você sabe, e foi tudo acontecendo gradativamente. Mas como você e o Felipe se conheceram? Então, isso aí eu posso falar. Isso eu posso falar. Porque tem coisa que você não pode falar, isso? É isso que eu tô pensando, cara. Tem coisa que eu não posso falar, mas isso eu posso falar. Porque assim, cara, o Felipe, ele é irmão da minha mulher, então ficou fácil de conhecer, entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Eu lembro que na época, eu ainda tinha minha empresa, que foi quando eu conheci o Felipe, e ele começou com essa coisa que na verdade foi com o MX Masters, né? Eu conheci o Felipe, ele começou a me mostrar o MX Masters, eles faziam os tutoriais.
Eu falei, pô, cara, eu vou te ajudar. Eu fiz alguns tutoriais também bem lixos, se vocês virem hoje em dia. A gente até tomou um certo cuidado de apagá-los definitivamente, não só do site, mas da memória também. Era tudo muito no começo. E foi assim que eu conheci. Aí era quase que um ambiente familiar, né? Onde, a partir daquele momento, a gente realmente começou a viver a história do MX Masters. Maneiro. Uma coisa legal assim que eu... Vocês não gostam muito de me conhecer, não, cara. Tem que perguntar pra ele. Uma coisa assim que eu percebo assim em relação ao empreendedorismo, que aconteceu com vocês e que aconteceu comigo também. No caso, assim, eu me tornei sócio do Ramiro e do Michel porque eu era cunhado deles também, né? Então, uma coisa que acontece muito, assim, acho que o Azaghal também, dos Jovem Nerd, os dois também se conheceram. Eles também namoravam as irmãs. Então eram cunhados também, né? Eu acho que é um pouco mais do que isso, cara. Eu enxergo assim, eu acho que principalmente quando você é jovem, primeiro, você procura pessoas que você conhece, que é nisso que você tá falando, e segundo, que você, naquele momento, você quer dividir responsabilidades também, entendeu? Eu acho que assim, dividir responsabilidade eu concordo. Mas eu acho que é o seguinte, assim, o que acontece, eu acho, no empreendedorismo, quando ele começa assim, como vocês fizeram, né, uma linha startup, acontece muito você começar a trabalhar com uma pessoa porque você se identificou, ela é um amigo, uma pessoa que eu gosto. Então, assim, você não quer se juntar com ele, aquele meu cunhado chato pra caramba, que eu não acho que você não ia se juntar, mas quando... Não, ele é chato, mas não tem problema. Exatamente, não é bom ter um sócio chato, mas é o seguinte, mas existia uma sinergia, né? Não, com certeza. Eu acho que isso acontece bastante, de quando você tá começando alguma coisa, e daí existe uma ressonância do outro lado, e você vai começando a fazer aquilo sem um compromisso absurdo, e daí a coisa vai dando certo e esse compromisso vai aumentando, né? Então, assim, acho que um toque para quem tá começando negócio, assim, muitas vezes, principalmente no começo do negócio, é bom se envolver com família, é bom trazer as pessoas que estão por perto, porque são as pessoas que vão ser mais resilientes aos altos e baixos. Amigos, sem dúvida. E Cauê, só complementando isso que você está falando, eu acho que uma coisa que mudou no mercado hoje em dia, em 2007, o acesso a investimento era muito diferente de agora. Então, hoje em dia, você participa de um pitch com uma ideia simples, você consegue investidor, você pelo menos corre atrás, é fácil correr atrás. Naquela época era mais difícil. Então, eu sempre tive na minha cabeça que quando você não tem como contratar, o caminho é a sociedade. Muita gente encara a sociedade com algo ruim. Eu tô completando 10 anos com o Ricardo. Já tivemos poucas brigas, mas já tivemos discordâncias, mas é uma sociedade que dura até hoje. A gente vê sociedade que não dura um mês, assim como uma relação. A sociedade é uma relação. E em 2007 era muito isso também. O negócio que ele tá iniciando, a primeira coisa que você pensa é em chamar alguém que tem uma sinergia de ideias, que já tem, no meu caso, tinha um fator importante, que era uma pessoa já experiente, porque quando a gente... Pô, tá me chamando de velho. Chamou de velho, eu tô rindo aqui porque exatamente por causa disso. Eu mudei por experiente, tá vendo, né? Então, é uma pena porque é áudio, não tem vídeo, porque senão não precisaria nem sacanear. Mas, enfim... Mas naquela época, a probabilidade de um menino de 18, 19 anos cometer erros é grande, é normal, né? Então, quando você se junta com alguém experiente, você acaba tendo o fiel da balança ali para poder te ajudar nas decisões importantes, como já tivemos várias delas. E eu acho que eu super apoio a sociedade. Eu acho que a sociedade é importante, sim. As pessoas, eu vejo falar super mal de sociedade, não se associa, seja individualista, mas eu acho que tem muito da sorte de você se associar a uma pessoa certa, de você saber delegar, né, e de você saber distribuir. E eu acho que o caminho, no nosso caso, foi muito disso também. Hoje em dia, todo mundo correndo atrás de investimento, corre atrás de um aporte. Naquela época era muito mais complicado. Então, a nossa linha de evolução foi pautada dessa forma. Maneiro. E eu lembro que logo nesse início, né, ainda seguindo essa coisa da história de vocês, o que surgiu primeiro? A parceria de vocês com a HostNet ou aquela parceria de vocês com o Videolog? Isso aí foi muito legal, cara, porque assim, a HostNet, nós que trabalhávamos e queríamos aprender com desenvolvimento naquela época, nós tínhamos alguns portais específicos para poder aprender, como o Webmasters Online, o próprio Masters, onde que nós tínhamos conteúdos disponibilizados de forma gratuita, né? Então a gente tinha acesso a tudo isso. Só que poucos hosts, poucas empresas de hospedagem apostavam tanto no desenvolvimento
país. E a Hostnet foi uma das pioneiras, e naquela época, todo mundo que estava querendo trabalhar com isso, buscava conhecimento nessa área, e que estava começando a querer colocar um projeto no ar, um portal, um site de ensino... As portas estavam sempre abertas. Sempre abertas. Assim, qualquer um que pensava nisso dava de cara logo com a marca da Hostnet, eu lembro muito bem disso. Exatamente. Então, se você fala em apoio a desenvolvimento no Brasil para desenvolvedores, a Hostnet é pioneira em mercado de host e uma das pioneiras em todo o segmento. Então, eu sempre olhava para a Hostnet com as possibilidades. Então, assim, eu vou até contar algo que o Cauê não sabe. Lá vem, polêmico. Essa você pode falar, não? Posso. Essa eu posso. Quando eu trabalhava na Telemar, eu já estava com a cabeça fora da Telemar, porque eu queria fazer tudo aquilo que eu conversei anteriormente. E tinha um funcionário que trabalhava lá, que já tinha trabalhado na Hostnet. Ah, é? Que é o Murray, Bruno Murray. O Cauê deve lembrar dele. E ficava pentelhando ele. Falei, porra, liga pro Cauê aí, cara. Tenta colocar uma parceria lá, meu site e tal. E assim, cara, eu ficava pentelhando porque eu sabia que era muito importante esse empurrão, né? Importante estar lá e era muito mais fácil você ter me enviado um e-mail direto. Eu enviei, cara. Só que eu enviei pro e-mail errado. Porque assim... O que eu fiz? Eu comecei a enviar, tipo, Cauê.line, que não sei o quê. Não, mas eu sei que os e-mails voltavam. Eu não conseguia. Foi aí que eu cheguei. Tu começou a chutar o e-mail dele. Eu mandei, tipo, diretoria@hostnet, não sei o quê. Eu mandei pra todo mundo pra Hostnet. Falei, pô, tem que chegar em alguém, porque eu tenho... Até o dia que... De tanto pentelhar o Bruno, alguém me retornou. Aí eu já tinha um site na época com conteúdo, né? Aí veio aquela... Não, para você se enquadrar nas parcerias, você tem que fazer esses ajustes, porque o site não tinha nada. Item no menu sem link, não tinha conteúdo. Tem que formatar algo ali para tentar vender um peixe, mais para mostrar assim, eu tô me preparando, mas ainda não tô preparado. Ali foi muito legal, porque eu pude me preparar, pude criar algo mais encorpado, até o dia que, depois de um ano mais ou menos, que eu já estava trabalhando já efetivamente com isso, que eu mandei e-mail e eu tive o carinhoso retorno da Lisane, que conversou comigo, mandou kit lá para casa da Hostnet, aquelas camisas eu tenho até hoje. Então, assim, eu sempre busquei na Hostnet um empurrão que eu achava importante, já que a Hostnet fazia esse trabalho de desenvolvimento. A Hostnet, ela tinha aquela barrinha azul dos desenvolvedores, né? Dos parceiros. Aquilo foi sensacional. Aquilo ali, todo mundo que estava ali, ele lembra hoje com muito carinho daquilo, porque... e quando eu olho para trás, né, eu vejo que valeu a pena, que o empurrão da Hostnet ela foi muito forte. A gente tá até hoje... grandes parceiros, né? Verdade. Eu queria complementar o seguinte, eu acho que essa questão da parceria, o mais legal disso é que nada era pedido em troca, entendeu? Ou seja, a figura da Hostnet apostava nos pequenos com o objetivo de incentivar realmente, ou seja, não tinha uma troca do tipo, olha só, você precisa fazer isso para... Não. Você precisava botar só a barrinha, mas também era o incentivo que ele dava pra gente. E eu tô me colocando nessa história também porque eu passei exatamente pelo que vocês passaram. Exatamente. Praticamente começamos no mesmo período, vimos as mesmas coisas juntos aí também, né? Sim. E de onde veio a ideia de utilizar naquela época o Videolog como plataforma e fazer aquele programa maluco que vocês faziam? Então, cara, aquilo ali foi o seguinte, a gente tava começando a fazer os tutoriais e a gente assistiu um programa argentino chamado Finclo, não era isso? Finclo TV, era o nome do programa. Era um cara e uma menina sentado numa mesa fazendo tipo um chroma key, né? Com chroma key atrás, fazendo tipo um programa mesmo. Eram top sites, né? Eles apresentavam os melhores sites na internet. Olha que loucura, cara. Exatamente. Lá em 2008, 2007. 2007. Aí o que acontece? Aí a gente falou, pô, vamos fazer isso, cara, que eu acho que é legal. Na época, obviamente, não existia nada disso esse tipo de hoje de youtuber. Nada disso. São sacados de loucos. Olha como é que são as coisas. Olha pro YouTube agora. Exatamente. Né? Vocês não faziam nada demais, né? Exatamente. Aí o que acontece? O problema, por que a gente não usava o YouTube? Tem muita gente que vai até rir, mas na época, o máximo que você podia subir de vídeo era até menos. Acho que primeiro foi 5, depois foi 15. Começou com 5 minutos. Foi aí que a gente achou o Videolog lá dos nossos queridos amigos, na época o Ariel e o Mackenzie, que comandavam lá. E aí a gente começou a publicar lá. Agora ninguém comanda mais, não tem mais. Não tem mais. Exatamente. E aí a gente começou a se assustar, cara. Porque assim, eu vou falar um número pra vocês aqui, que hoje é até piada na internet, mas na época, em 2007, os nossos vídeos tinham, cada um deles, aproximadamente 20, 30 mil visualizações. Era coisa pra caramba. Milhões de visualizações. Pra números então, assim, da época, coisa pra caramba. Da época, a gente se assustava a cada atualização, assim.
E a gente chegou até o ponto de ligar pro Mackenzie e falar assim, Mac, cara, isso aqui tá errado, bicho. Ele falou, cara, não tá não, bicho, é isso aí mesmo, manda pera. Eu falei, então é nóis, velho, vamos fazer. Então, assim, foi assustador e ao mesmo tempo foi meio que uma ignição, assim, pra gente poder tomar o rumo que a gente tomou hoje. Essa atração que vocês criaram foi depois, vocês já estavam na Hostnet. Essa foi a minha pergunta, né? Já estávamos na Hostnet, já. Beleza. Uma coisa que eu quero falar, assim, que a Hostnet, ela continua aberta para quem está escutando. Esse mesmo apoio que a Hostnet deu para o início do Guanabara, para o início do MX, ele continua aberto, essas portas. O que aconteceu é que a internet mudou muito a forma das pessoas colocarem conteúdo e tal. Então a Hostnet, ela não faz mais um trabalho de captação como fazia antes. E a gente chegou a comentar bastante sobre isso em um dos podcasts no ano passado, podcast que falou sobre o marketing. A gente falou bastante dessa época da internet em que as parcerias alavancaram a Hostnet. Então, eu sou muito feliz de ter hoje vários parceiros, como o Guanabara, como o MX, como o IAG Cursos. Um puxou o outro. E era uma barrinha azul que ficava e eles tinham um link entre eles. Sim, então os sites acabavam ganhando um link geral, né? Entre eles todos. E isso gerava um network digital, porque basicamente todo mundo se conhece. Cara, até o pré-requisito da parceria da Hostnet, que era botar a barra, ajudava a gente, sabe? Ajudava. Exatamente. Não era uma coisa onde um se dava bem e o outro se dava mal. Isso é o legal. Sim. Então, a coisa do empreendedorismo, acho que a gente pode puxar muito para esse episódio, é o seguinte, parcerias, elas não podem ser tipo vampiro, onde um fica paradinho e o outro fica só sugando o sangue. Não, parceria é parceria. Os dois vão se dar bem, os dois vão crescer e a gente vivenciou isso pra caramba, né? E eu lembro na época eu conseguia vários ganhos pra todo mundo. A gente tem um jornal Rua Web, então os nossos parceiros saíam no Rua Web. Depois a gente formou uma parceria com aquela revista TI Digital. Aí eu consegui botar o Guanabara escrevendo, conheci botar o MX também escrevendo, então a revista era... Metade da revista era nossa. É verdade. Essa parceria foi legal pra caramba, pro nosso crescimento, como o MX, minha época, o Guanabara.info, depois, mais anos depois, foi o curso em vídeo. Então, assim, essa coisa da parceria do Cauê, eu quero dar uma dica aqui. O Cauê nem sabe que isso tá acontecendo. Tá acontecendo um movimento de alguns youtubers, algumas pessoas que têm canal no YouTube estão querendo deixar o YouTube. Por uma série de coisas que está acontecendo, do algoritmo, elas estão se sentindo prejudicadas. A primeira coisa que eu vou te dizer, você não está sendo prejudicado, você só não está sendo ajudado como você queria. Você tem todo o direito de ir embora do YouTube. E os anos que você passou falando o nome do seu canal? Tem muita gente indo agora pro Dailymotion. O pessoal está deixando o YouTube e indo pro Dailymotion. E tem gente que está utilizando a mesma URL, beleza. Mas e os anos que você falou no YouTube? Que tal você, em vez de falar youtube.com/Joãozinho, você não tem um domínio joãozinho.com.br e coloca numa empresa de hospedagem? Se você tiver um bom conteúdo, entre em contato com a galera da Hostnet, vê se vale a pena, vê se interessa aos dois lados. Eu tenho certeza que o Cauê só vai fechar parcerias com quem ele vê potencial de crescimento, com quem ele vê interesse. Eu tenho um canal de, sei lá, fazer bebedeiras e gravar bebedeiras. Isso não importa pra gente aqui. Mas se você tem um conteúdo de qualidade, começa a pensar você e não ficar preso a uma plataforma, né? Imagina que os meninos aí do MX, vocês lembram do endereço de vocês? Era videolog.com/, sei lá... Não. Eu acho que era videolog.com/MXMasters. Sim, mas vocês nunca divulgaram isso, né? Imagina vocês dois só divulgassem isso, videolog.com/MXMasters. Tá soando absurdo, não é? Mas é exatamente isso que as pessoas estão fazendo hoje com o YouTube. Não só no YouTube, né? Eu acho que tem todo um processo, assim, que errado de as pessoas acharem que tá numa mídia social, seja ela YouTube, Facebook, Instagram ou qualquer outra, é estar na internet. Sim. E é muito diferente. E uma frase, eu acho que resume bem, é o seguinte: quando você tá no site de internet e você não é cliente, aí ou você é cliente ou você é produto. Então você tá no YouTube, se você não tá pagando, legal, você é um produto. Se você não está pagando, o produto é você. Então o produto é você, eles vão exibir você da forma que eles bem entenderem. Eles vão dar preferência para quem eles quiserem, tipo assim, alguns vão ser alavancados, outros vão ficar para trás, assim. E isso que a empresa tá fazendo, a rede social tá fazendo, é alguma coisa errada? Não,
Tá fazendo porque ela quer. Faz parte do modelo de negócios dele. Você não pode reclamar, porque você não é cliente, você é produto. Você é o produto. E além de tudo, quando você vai criar o seu canal, você tem lá os termos e condições que você assina a prova antes de criar. Então, quer dizer, tudo isso tá lá, né? Exatamente. Acho que assim, nada substitui hoje, apesar de todas as redes sociais, do Facebook tá comendo pela beirada da internet, pela beirada nem mais, né? Não, já tá pelo meio. Nada substitui a importância de você ter um domínio, de você ter a tua plataforma, de você ter o teu site, de você desenvolver a tua tecnologia para que você possa ter os teus clientes, né? Sim. E não você ser produto das mídias sociais. Essa é uma... Mesmo que você continue hospedando, continue utilizando. Exatamente, ninguém tá falando que você não vai usar as mídias sociais. Você tem que usar. Hoje a mídia social faz parte da estratégia da internet. Só que você não pode estar completamente na mão de uma solução que você não pode estar vivendo na casa dos outros eternamente, né? Chega uma hora que você tá vivendo de favor. É o que dá. Tem muita empresa vivendo de favor aí no Facebook e batendo palma. Eu tenho visto muita gente em relação a vídeo fazer assim, por exemplo, a Guanabara não fez isso, mas no curso em vídeo, no site, ele poderia usar o Vimeo, e o Vimeo o cara bloqueia para não acessar do externo, então ele só entra pelo site, né? Acho que é como o MX usa, não é? A gente faz assim, Exatamente. Essa é uma estratégia interessante. Você tem a tua parte de divulgação no YouTube, mas quando você quer ter uma parte restrita, aí você usa o Vimeo. É bom que vai dividindo a força, o YouTube não vai ficando tão forte assim. Mas aí, seguindo a mesma linha de raciocínio do Cauê, meninos, vocês são produto ou vocês são clientes do Vimeo? Depende da hora do dia. No Vimeo eles são clientes. No Vimeo somos clientes. A gente tem uma conta Pro no Vimeo, enfim, por todo um motivo óbvio, né, do cuidado que a gente tem, enfim. E a gente procura fazer da forma... Nós utilizamos o Vimeo como uma ferramenta. A gente não usa o Vimeo como um recurso de divulgação ou de potencializar volume de inscritos, outras coisas. Faz parte do negócio de vocês, né? Exatamente, mas assim como o Vimeo, a gente também usa a Amazon. Então, quer dizer, qualquer treinamento que nós criamos, ele vai para o Vimeo e também vai para a Amazon. Porque assim como qualquer site, a gente corre risco do servidor cair, por exemplo, como já aconteceu com o Vimeo. Então eu preciso ter um recurso dentro da minha plataforma que com uma chave ali eu mudo o player do vídeo de Vimeo para Amazon para que os alunos continuem com acesso aos treinamentos. Né? Show. Legal. O MX, a gente falou aqui de como vocês começaram. Eu lembro uma fase muito específica em que vocês vendiam o CD. Caraca, é verdade. Antes da gente chegar aí no Vimeo, no YouTube. Acho que foi a primeira quando vocês começaram a ter renda, não foi isso? Pô, essa história do CD é muito legal, Cauê. Eu tinha esquecido dessa questão. Eu também tinha esquecido. Porque assim, como a gente não tinha os recursos para poder hospedar vídeo, e era muito complicado você hospedar vídeo em servidor, a gente optou pela mídia, né? Optamos pelo CD. E logo no início, eu lembro que o primeiro CD de cursos, né? O DVD de cursos que eu coloquei, eu tinha, sei lá, umas 30 videoaulas já. Muitas pessoas pediram, eu criei um pacotão, né? Criei um pacote de vídeos, coloquei nesse DVD. E a primeira pessoa que comprou, tenho contato essa pessoa até hoje, eu tenho e-mail, tenho tudo guardado, eu guardei esse primeiro. Eu acabei enviando pra pessoa errada, né? Eu lembro que alguém tem o primeiro DVD por aí, eu não sei onde foi, mas sei que foi pro lugar, eu mandei pro endereço errado, a gente não tinha preparos nada, né? E naquela época, eu lembro que a primeira reunião que nós tivemos com a Hostnet, e isso é muito legal, um ponto que eu gostaria de frisar, é que a Hostnet, ela sempre deu oportunidade pros pequenos também. Então, enquanto outras empresas sempre, não, você tem que ter muito conteúdo, tem que ter muita audiência, tem que ter muito acesso, já tem que estar engajado no mercado. A Hostnet, ela, como o Guanabara falou, ela apostava, né? Só tem que ter muito potencial, né? Potencial, sim. E a gente ficava sempre bem retraído, né? A gente foi lá no escritório da Hostnet e a gente levou os DVDs. Naquela época era tudo muito rudimentar, aquele DVD que a gente colava uma etiqueta, comprava, né? As etiquetas, imprimia. Pimaco, cara. Tinha uma ferramenta, tinha uma ferramentazinha pra você colar aquilo. Vinha com as etiquetas. Sim, cara. Aquilo era uma loucura. Então, assim, mas é muito gostoso lembrar dessa época. Tudo enrugado. Não, eu lembro que teve uma vez que um aluno me mandou um e-mail, P da vida, que ele falou que aquilo soltou dentro do computador dele. Caraca. Veio só o DVD sem a etiqueta, né? E eu falei, vou tomar meu primeiro processo. Então, mas é gostoso lembrar dessa época, porque eu passava madrugadas colando DVD, empacotando, plástico bolha, aquela coisa, ia pro correio, enviava, aquela coisa toda. Cara. E quando a gente foi na Hostnet, a gente levou lá nossos DVDs humildes, né? Aquela coisa bem simples, e a gente ficava receoso, como é que eu vou mostrar pro Cauê isso aqui?
Porra, e quando a gente mostrou, eu falei, caraca, maneiro, legal, é isso mesmo, vamos em frente, continua com o DVD. Então, era o que a gente tinha em mãos naquele momento para poder atender aquele momento do negócio, né? E aí depois as coisas foram evoluindo, a gente comprou uma duplicadora, ó. Pô, naquela época a gente tinha que gravar de DVD em DVD, a gente comprou um que gravava 12 de uma vez só. Se tudo desse errado, você botava ali na beira da Uruguaiana e vendia CD pirata doidado, né? Era um mercado paralelo de vender filme pornô na Uruguaiana. Naquela época, eu vindo trabalhar na Hostnet, eu vi várias vezes kits de vocês sendo vendidos na Uruguaiana. Mercado Livre, Uruguaiana, acontecia, mas a gente, no primeiro momento, a gente via isso como algo ruim, mas você sabe que depois a gente relaxou. Propaganda, né, cara? Não, lógico. Enquanto todo mundo tava... Não, mas vamos criar um recurso que gera uma senha, que bota o CPF da pessoa no vídeo. Eu falava, gente, eu olhava no site, nossos cursos que estavam na época, né, pirateados lá, pô, tinha uns 50 mil pessoas que fizeram download, 60 mil, e eu falava pro Ricardo... Em algum momento esse cara vai chegar na gente. Esse cara vai, porque ele vai precisar de certificado. Quando ele precisar atualizar. Exatamente. Mas teve um momento aí dessa questão, só finalizando essa questão do DVD, foi assim, nós, o levantamento que a gente fez, nós fomos a primeira empresa a criar um treinamento segmentado do Magento, né? Assim, tinha muita coisa solta e tal, mas um treinamento segmentado do Magento, assim... Em vídeo, né? Em vídeo. Eu acho que fomos o pioneiro, sim. Ou ali bem próximo. Mas assim, onde que eu quero chegar? O que acontece? Cara, tinha dia... A gente vendeu tanto desse curso que tinha dia que a gente tinha que queimar 50 DVDs de uma vez. Aí você imagina o trabalho que isso não dava pra gente. A gente não fazia mais nada. Chegava no escritório e queimar DVD do Magento pra poder disparar pro correio, cara. Então era loucura isso aí. A Ricardo passava o dia todo queimando o disco, né? Queimando redondinho. Manda aqui com duas letras e um buraco no meio. Você vai ter que cortar. Se cortar é pior, pô. Se cortar é pior, hein? Bota nos comentários lá do... Beleza, vocês hoje já não vendem mais DVD, Ricardo não tá precisando mais queimar nada, né? Não. Vocês hoje têm uma plataforma online que vende cursos, e eu tenho uma dúvida aqui, não sei se vocês vão poder me dizer. Qual o segmento que mais vende? Qual o segmento que as pessoas estão procurando mais? Porque a gente sabe que momentos de crise, as pessoas procuram muito se especializar, né? A coisa começa a ficar difícil, o cara vai lá, vou melhorar de emprego, ele visualiza que para melhorar de emprego ele tem que estudar e aí ele procura cursos. Quais são os campeões de vocês aí? Ô, Guanabara, essa pergunta é interessante, porque isso tudo é volátil e bem sazonal, de acordo com o momento da coisa. A gente viu uma evolução. Hoje em dia, os treinamentos que mais vendem nossos aqui são treinamentos de ferramentas que ensinam a produção e pós-produção de vídeos. E a gente vê que isso foi crescendo ao longo da popularização de vídeo na internet, de YouTube. Então, para poder atender essa demanda, a gente criou algumas formações focadas em YouTube, né? Para poder criar um vídeo, criar um canal. Então, esses treinamentos como After Effects, Premiere, Audition, né, essas ferramentas, esses pacotes Adobe que trabalham com vídeo, são hoje os carros-chefes, né? E a demanda está muito grande. Mas eu acredito que até, eu vou chutar, vou ver se eu acerto. Até antes disso, a onda era web, não? Exatamente. Eu acho que essa sinergia com a Hostnet, ela se dava muito também pelo nosso apoio à causa do software livre. A gente começou a desenvolver treinamentos de ferramentas open source, né, como WordPress, Magento, até hoje a gente trabalha dessa forma. E essas ferramentas, elas eram que dominavam. E a gente começou a observar essa mudança, né, de acordo com essa demanda. Mas a web ainda continuou muito forte aqui na preferência, só que ela perdeu já esse posto para os treinamentos de vídeo. É a moda, né, cara? Hoje em dia, qualquer adolescente quer ser youtuber. Qualquer marca quer ter um canal no YouTube e bombar, quer viralizar. É o momento. E eu não tô falando isso de maneira pejorativa, não. Eu trabalho com isso tanto quanto com vocês. Mas é um mercado que a gente pode dar uma olhada hoje, sabe? O grande problema é que as pessoas estão entrando nisso achando que elas vão ficar milionárias da noite pro dia. E não vão. Quem já tá ganhando muito dinheiro já está. Tem uma onda que vai embora e vai vir outros, mas é legal ver que o mercado tá indo para esse caminho, né? Com certeza é interessante, sim. É uma mudança geral, né, cara? Completa, né, cara? Na nossa época, da nossa época lá, o podcast, web, blog, aí foi mudando, já foi para vídeo. Qual vai ser a próxima onda? Vocês pensam nessa coisa de qual vai ser a próxima onda para já começar a trabalhar? Eu vou ser bem sincero com você. Aqui na empresa, desde o começo,
a gente sempre pensa em melhorar e olhando para o que está acontecendo, né? Então, tanto é que assim, a gente já mudou de plataforma algumas vezes. Sim. Todo ano a gente muda o nosso visual do site. Principalmente esse ano agora, 2017, que a gente vai estar completando 10 anos. A gente vai mudar o visual do site de novo. E não só a mudança visual, mas assim, olhando também para o que pode acontecer. E tanto que essa transição do DVD pro online, cara, você não imagina as noites sem dormir que a gente passou aqui, cara, com medo. Tô falando sério, com medo de não dar certo, entendeu? Mas eu acho que... Você tinha uma coisinha certinha. Não, DVD é a caixinha que eu entrego, o cara compra esse negócio aqui, ele compra a caixinha. Né? Foi uma tortura pra gente. Só completando aqui o que o Ricardo tá falando, e até eu acho que a gente... E isso daí, com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo mais como empreendedores, já que é um dos tópicos do bate-papo. A gente fala muito de empreendedorismo 360 graus, né? A gente só ouve falar, não, o empreendedor tem que ter visão 360 graus, e eu acho que a gente tem que olhar para o momento, mas eu acho que, se fica como dica, é uma dica pessoal, eu acho que o cara, ele tem que olhar, ele tem que ser aquele conceito da mãe de Ná. Você tem que tentar prever o que vai vir lá na frente. Exatamente. Porque assim, se você tem a previsibilidade do que vai vir, de qual vai ser a próxima moda, como você está dizendo, se lá atrás nós tivéssemos essa visão de que o YouTube seria hoje essa máquina, talvez hoje nós tivéssemos 10 vezes mais treinamentos dessas ferramentas e poderíamos ter potencializado ainda mais. Então isso é tudo uma questão de visão mesmo lá na frente. O que a gente deve esperar? E a gente sempre olha também na parte do treinamento. O que a gente pode melhorar para a experiência dos nossos alunos com relação ao treinamento? A gente já está começando a se incomodar pelo fato do cara ter que entrar na nossa plataforma, fazer um treinamento e ele mesmo editar o ritmo do treinamento, que a gente quer aperfeiçoar isso para que a formação dele seja uma formação com acompanhamento mais próximo, que a gente possa se aproximar desses alunos, acompanhar esses alunos, criar ferramentas que facilitem essa interação. Então a gente também tem que pensar muito lá na frente, porque senão, além de você ficar atrás da concorrência, você já vai ficando defasado, porque as coisas acontecem cada vez mais. Antigamente as coisas demoravam 2 anos para acontecer, depois depois 6 meses. Agora em 2 semanas muita coisa muda. Então a gente tem que seguir essa mudança, né? Eu imagino que para o mercado de vocês isso já está acontecendo, né? Porque antigamente você disponibilizava com CDs, agora você disponibiliza a compra do curso e agora a gente está começando a trabalhar muito com on-demand, né, cara? Exatamente. O cara faz uma assinatura, ele pode estudar o que ele quiser e você tem sempre que atualizar e a gente tem que estar visualizando isso, né? Vocês estão visualizando essa possibilidade? Vocês estão visualizando alguma coisa até além disso? Claro que vocês possam falar pra gente, né? Eu vou contar, essa eu posso. Na verdade, esse é o nosso degrau, né? Que a gente está subindo exatamente nesse momento. Tá dando pra ver aí? Tô vendo. Tá até mais alto agora. Pois é. Então, no final de 2015, nós tomamos uma decisão. Na verdade, a gente já vinha conversando sobre isso desde o final de 2014, se eu não me engano. E no final de 2015, a gente tomou uma decisão de começar a trabalhar com recorrência, né? Que é a assinatura e é o caminho mesmo, não tem pra onde correr. As pessoas estão acostumadas com isso, né, Aleixo? Você olha pra Netflix. Exatamente. Você olha pra Netflix. Quantas pessoas têm Netflix e às vezes passa 3 meses sem assistir, mas não cancela? Por que você não cancela? Você sabe que na hora que você quiser ver um filme, na hora que você tiver interesse em alguma coisa, você vai estar ali, vai encontrar aquilo. E as pessoas pediam isso. Isso que é o mais bacana. As pessoas pediam isso. Então a gente acabou atendendo essa demanda e ouvindo nossos alunos, né? Porque acaba que o recorrente dá uma sensação pro cliente de que é mais barato. Ele fala, pô, eu vou comprar todos os cursos e vou pagar R$29, sei lá, R$40. Hoje vocês têm um recorrente para todos os cursos de vocês? Uma assinatura? Quase todos os treinamentos. Nossa perspectiva é até o meio do ano estar com todos os treinamentos na recorrência. Legal. Na verdade, a maioria, né? 160 cursos já estão no treinamento. E qual é o custo hoje mensal que ele tem que pagar para ter? Hoje a gente está trabalhando com planos, né? A gente tem o plano mensal, que é R$ 79,90. Nós temos também o plano trimestral, temos o plano semestral. Mas o mensal mesmo, para ter uma ideia, é 79. E quantos alunos vocês têm? Então, no Clube do Assinante a gente já está com 1.000 alunos. Legal. Né? A gente está chegando, no total mesmo, a gente já está com mais de 65 mil alunos. Legal. E nosso desafio é levar cada vez mais essa ideia do clube para todos esses alunos. Agora, isso também
é um desafio e é uma responsabilidade, porque da mesma forma que a gente cria um clube, que paga, trabalha com a recorrência, você tem que apostar muito na atualização do conteúdo, em ter sempre coisas para que as pessoas, para os alunos entrarem. Senão não dá valor e ele vai achar que tá ficando tudo muito defasado, que não tem novidade. Como vocês mesmos falaram, tem que fazer a escola Netflix, né, cara? A Netflix, ela toda semana tem coisa nova. Tira coisa velha e coloca coisa nova. Exatamente. Na verdade, a comunicação com o aluno, ela tem que ser diferente quando você fala de recorrência. Não adianta você falar com o cara no momento que ele tá cancelando o plano dele de assinatura. Ali ele já desistiu, né? Tem que ter uma comunicação recorrente também. Então, tá entrando curso, tá entrando tal, vê isso. Exatamente isso. Então, esses mecanismos... Porque assim, só completando, a gente começou a tratar isso no final de 2015... Infelizmente, para todos nós, o ano de 2016 foi muito complicado, né, cara? O país viveu um momento complicado, não foi o MX, não foi o Rochinet, foi o país inteiro. E tá respingando até hoje, né? Então... Exatamente. Então a gente teve que meio que tirar um pouco o pé do acelerador em relação a isso. Perdemos um pouco de tempo no ano de 2016, mas já no final de 2016 nós retomamos e hoje eu já consigo te dizer que tivemos aí um crescimento bem legal, até agora estamos em fevereiro, né? Maneiro. E um crescimento que a nossa expectativa é de que chegue no meio do ano ou mais pro final do ano já com um número bem expressivo de assinantes. Maneiro. E só complementando, a questão da comunicação nesse aspecto ela tem que ser muito diferente, não só por e-mail ou dentro de alguma automação, mas uma comunicação direta mesmo com o cliente. A gente está, inclusive, pensando em ter uma baia de ativo aqui para fazer algum tipo de contato, alguma coisa nesse sentido. Porque você tem que cativar o cara dia a dia, para o cara não se sentir confortável em sair da assinatura. Tem que ser o contrário, ele tem que se sentir confortável estando dentro da assinatura. É aquela história, a partir do momento que você tem esse cliente, não adianta você fazer alguma coisa e ele não notar, né? Se você fez, ele não notou, o resultado é o mesmo de você não ter feito. Exatamente. Isso aí. Então, passa a ser necessário... Pô, Coé, tu resumiu tudo que eu falei em 2 segundos, pô. Isso é impressionante. É porque a gente vê isso na internet como um todo, né? Ou mesmo... Aqui na Rochinet mesmo, muitas vezes a gente está se questionando, tipo, a gente tem feito algumas coisas em que não tá chegando no cliente. E daí eu comecei a questionar, se o cliente não tá vendo, a gente não tá fazendo. Por mais que a gente tenha perdido tempo, tenha trabalhado, enquanto você não é visto, você não fez. Não é lembrado. E o que a gente está fazendo aqui, Cauê, que está dando um resultado muito grande, que fica de dica também para todo mundo que queira trabalhar com recorrência e queira trabalhar com alguma solução digital, é que a gente está olhando cada vez mais para a inteligência na nossa base. Está trabalhando cada vez mais a segmentação. Foi algo que a gente negligenciou durante muito tempo. É que hoje o cara que ele está seguindo por uma linha de raciocínio de treinamento, ele tem que receber coisas só daquilo, no momento certo, da forma certa e de forma segmentada. Depois que a gente começou a trabalhar com a segmentação, nós começamos a ser mais assertivos com a comunicação com esses alunos. Então você diminui o trabalho que você tem, dependendo das soluções que você usa, você diminui o custo, porque você tem menos trabalho, faz menos envio, gasta menos recursos do serviço e você é mais assertivo. Você chega no cara naquele momento, fala, tem uns treinamentos aqui que são novos, você fez esse treinamento, faça esse também que você ainda não fez. Então, para esse 2017, o nosso foco é a inteligência do nosso sistema para que a gente consiga se comunicar com nossos alunos da forma certa. Caraca, bati até palma agora, show de bola, bate palma aí, gente. Ó, ouvindo vocês falarem, eu também quero construir minha frasezinha rápida aqui. Se você hoje quer ser empreendedor e quer trabalhar com recorrente, haja como a Netflix, não haja como academia. Porque a academia é recorrente também, mas elas não estão nem aí se você tá indo ou não tá. Na hora que você desiste é que eles começam a te oferecer coisa. Verdade. Isso aí. Quem nunca foi uma vez só na academia... Quem acha que só se matricular você já tá perdendo gramas de peso. Tem umas academias que são tão caras que devia ser assim, né? Você ia só pagar e já... Eu me matriculei na academia do Chopp ontem. Só ontem? É porque antes ele fazia só por hobby. Antes eu comprava, né, individual lá, agora eu tô pacote. Beleza. Vocês têm alguma coisa planejada para o futuro? A gente sei que vocês já estão com o projeto em andamento e tal, mas alguma coisa assim para o futuro? Você fala assim, não, o MX Cursos quer daqui a 20 anos, estamos com o plano de alguma coisa. Vocês têm isso já colocado na mente, não?
Pô, daqui a 20 anos eu vou estar com 99. Não, daqui a 20 anos só o Felipe vai estar entre nós. Tá daqui a 20 anos eu vou comprar um asilo pro Ricardo. Não, mentira. Olha só, pô, garoto. A gente tá olhando um pouco mais pra agora, né? Eu acho que a gente olha pra daqui a 20 anos, é óbvio. Mas a gente tem alguns objetivos que já vão acontecer esse ano, que são coisas que vão mudar o patamar aqui do nosso negócio de treinamento. Show. Que vai muito dessa questão de você ser mais próximo do aluno. Então, a gente está montando um serviço que a gente ainda não nomeou, se vai ser universidade, se vai ser formação ou se vai ser uma escola. Mas a ideia é que o aluno ele tem uma experiência única, a gente vai abrir e fechar turma, vai ter um número de alunos, né? Tipo, 20 alunos vão fazer, a gente vai criar as etapas dentro de uma formação. Se o cara ele quer aprender a editar vídeo, por exemplo, a gente vai garantir que no final ele vai ser um ótimo editor. E outra coisa também que vai acontecer é que a gente está finalizando também um recurso, que é um recurso para empresas. Então hoje a gente já tem algumas parcerias que já estão prontas e a gente já está na área de API, né, de integração. Quando o cara ele terminar determinado treinamento, ele vai ganhando pontos e aquilo vai o credenciando a se candidatar a algumas vagas dentro de algumas empresas. E da mesma forma, a gente vai oferecer isso para as empresas, para que as empresas possam buscar dentro da nossa plataforma pessoas qualificadas baseadas no progresso de alguma área específica. Então, se ela quer o cara que é um bom designer, ela vai só filtrar quem tem os melhores aproveitamentos dentro da nossa plataforma. Isso é legal, porque além da gente conseguir fazer algo pela educação, qualificar o cara para o mercado, a gente une esses dois pontos. A gente coloca o cara qualificando com quem quer contratar e fica aquela sensação da gente estar fazendo mais ainda pelo país, não só educando, mas colocando o cara efetivamente no mercado de trabalho. Muito maneiro. Muito maneiro. Tem uma coisa que eu sempre falo com o Felipe, que é o seguinte, eu faço uma comparação, né? Tipo assim, lembra na época que só vendia refrigerante com garrafa de vidro e tal? Aí passou PET, não sei o quê. Hoje tá voltando o vidro. Onde que eu comparo isso? A gente começa a perceber, ao longo desses anos todos que a gente trabalha com treinamento, que antes o cara se sentia muito feliz em abrir uma tela e ver assim só, por exemplo, um curso de OpenCart, né, que é uma ferramenta de e-commerce open source, tal, bonitinha, legal. O cara ficava muito feliz em abrir a tela e ver só as telinhas lá passando e alguém falando para ele. Eu acho que hoje, e é um consenso entre a gente aqui, a gente tem que oferecer mais. A experiência do cara, ela não pode parar só nisso, entendeu? Tem que ter um webinar agregando, tem que ter uma participação ao vivo agregando. Trazer profissionais da área para poder falar com essas pessoas. Exatamente, trazer profissionais para conversar com o cara, abrir mais espaço para o cara expor o que ele está passando, fazendo aquele treinamento. Enfim, eu acho que as coisas vão mudando, enfim, e tem gente que inclusive fala que dentro de um treinamento online é muito importante que você talvez tenha um momento de contato com o cara, onde pudesse ter um evento, alguma coisa sentido. Isso talvez seja até um pouco mais complicado, mas existem outras coisas que você pode fazer para agregar e que vão somar muito e que vão ser justamente o diferencial, né? E que no final vai resultar numa única coisa, que é a formação mais completa do profissional. Exatamente. É o que a gente percebe hoje, que é uma tendência e que a gente já está se movimentando para implementar algumas dessas ideias dentro da nossa plataforma também. Show de bola, cara. E se o ouvinte quiser conhecer mais sobre o produto de vocês, quiser experimentar, como é que ele faz? Qual é o endereço? Como é que ele fala com vocês? Como é que ele entra em contato? mxcursos.com facebook.com/. O MX, muita gente vai se perguntar, mas por que MX? Para você ver como é que a gente já está há bastante tempo nessa área, o MX, o nome MX, ele nasceu daquela ferramenta, da Macromedia, né? Antes da Adobe comprar a Macromedia, né? Então era Macromedia MX, né? E foi que nasceu o nosso domínio. E é bacana também frisar que a gente tem alguns cursos gratuitos, então as pessoas elas podem entrar. A gente tem curso de marketing de conteúdo que foi desenvolvido em parceria com a Rock Content, que é líder em marketing de conteúdo. A gente tem curso de HTML gratuito. Então a pessoa ela pode entrar, ela pode testar, conhecer a nossa plataforma e por lá mesmo ela já começa uma comunicação com a gente. Show de bola. Meus queridos amigos, eu fico muito feliz de receber vocês aqui, principalmente nessa série de empreendedorismo que a gente está trazendo a galera que está empreendendo digitalmente. A gente não está falando de cases gigantescos, a gente não está falando de cases de marketing digital de grandes marcas, não, a gente está falando de coisas mais próximas do nosso público e mais próximo do nosso público do que a história de vocês, do que a minha história, a história da Hostnet, eu acho que não tem. Então eu queria agradecer pra caramba aqui a presença de vocês e sempre que vocês tiverem alguma coisa nova é só avisar que a gente monta uma pauta aqui rapidinho
e a gente grava de novo. Sabe que eu gosto pra caramba de conversar com vocês. Pô, a gente também fica muito feliz aí, toda vez que a gente se encontra aí, ou em evento, alguma coisa assim, a gente fica... Dá até uma nostalgia. Eu fico com vontade de chorar e tal, mas sou um cara forte, entendeu? É da idade. É porque na idade que ele tá, se ele chorar muito, ele faz xixi na calça. Eu sou um esculacho aqui nessa brincadeira. Eu quero falar com o Marco Ninguém. Valeu, tchau. É um prazer estar com vocês. Vocês sabem que eu tenho o prazer de ter esses parceiros comigo há mais de 10 anos. E como o Guanabara falou, assim, o legal dessa série, eu acho que a gente está botando gente como a gente, né? Exatamente. Não é o cara, como vocês falaram aqui, que hoje a moda é ir atrás do investidor para conseguir tantos milhões. Eu não concordo muito com essa visão. Eu gosto muito do Lean Startup, que é você começar da forma que você pode, com os recursos que você tem, e ir aumentando ele conforme você vai tendo as experiências, né? E eu acho que é esse tipo de pessoa que eu mais gosto de tratar. Eu nunca fui a pitch, pedir investimento, assim, eu vendi minhas ideias para as pessoas perto de mim. Sim. Vendi as ideias para o meu sócio, vendi as ideias para o Guanabara, vendi as ideias para o MX. Tentei criar ideias que aproximassem as pessoas que eu gosto e é um caminho que eu sou muito feliz de poder dizer, olha, eu tracei esse caminho de trabalhar com o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto e sou muito feliz, assim, de ter vocês por perto. Vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre, a gente já tem aí toda uma história. E para quem está ouvindo também, olha, a Hostnet é isso, é uma empresa aberta a escutar as pessoas que estão começando. A gente tem uma baita novidade para lançar aí nos próximos dias, nos próximos podcasts. Eu vou contar em off aqui quando a gente acabar esse podcast, vou deixar os ouvintes aqui só na vontade, na expectativa, mas a gente tem aí uma grande mudança esse ano na Hostnet, em que a gente vai envolver o empreendedor e a gente vai buscar empreendedores que possam trabalhar em conjunto com a gente. É um programa bem interessante que você vai conhecer em outros episódios e o MX vai conhecer daqui a pouquinho, assim que a gente desligar a gravação. Cara, e uma mensagem legal também, eu inclusive li, o Cauê que postou isso no Facebook dele, ele escreveu o seguinte, assim, se eu estiver enganado, você me corrige, tá, Cauê? Sou tricolor de... Mentira. Escreveu assim, o ano 16 foi muito difícil, mas em 2017 eu vou trabalhar mais do que todo mundo e tudo vai dar certo. Mas foi. Já cara, mas é por aí mesmo. Mas é por aí mesmo, cara. Se não trabalhar, cara, não tem jeito. Esse fã-clube do Cauê, cara. Sabe todas as postagens dele. Cara, eu que sou fã de vocês. Na verdade, eu que sou fã de vocês. Do Guanabara, do MX, de toda essa galera que tá fazendo a internet real, né? Eu acho que eu sou fãzão de vocês também. Valeu, povo. E você, ouvinte, continue acompanhando. Essa temporada promete. Vocês já viram que só vem gente legal, só vem história legal e história próxima de vocês. Vocês também podem não repetir essa fórmula, criar a sua própria história, criar a sua própria trajetória e com certeza daqui a alguns anos vocês terem o seu projeto transformado em algo concreto, como graças a Deus eu tenho, como graças a Deus esses dois caras aí que a gente tá falando também tem, e o Cauê, que também desde molequinho lá no quarto, hoje tem uma empresa muito legal e tá aí trazendo essa oportunidade para todos nós. Valeu, um abraço, obrigado. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu!